Neymar estreando com gol, Cruzeiro e Galo brigando pra ver quem é pior e fora do Brasileirão, o Flamengo mais uma vez vice em 2026. Tenho bastante o que falar e bastante coisa até extra, então vamos logo tentar resumir a quarta rodada do Brasileirão. Vamos pelo começo, o Furacão foi até Bragança e conseguiu arrancar o empate lá. Pra quem tá acompanhando a série já sabe que eu venho falando que o Red Bull sempre começa bem o ano e depois some. Em 2026 começou bem cedo isso. Mesmo assim, primeiro tempo foi um pouco mais do Red Bull, pra não dizer que foi igual. O Santos foi um dos melhores em campo do lado do Cap e ao fim do primeiro tempo, um baita de um golaço do Juninho Capixaba de falta. Possivelmente o gol da rodada, hein, mas eu volto a falar disso no final. Voltando pro segundo tempo, o Dair Helman fez algumas mudanças, mas o que mudou mesmo foi a expulsão do Fabinho. Assim o Cap conseguiu atacar mais e no minuto 34 empatou com o Julimar. O Braga ainda teria mais um expulso, e assim a partida terminou empatada. E já que eu falei da gangorra que é o Bragantino, deixa eu falar um pouco mais do Cap, porque o início até aqui dá pra dizer que é bom. São duas vitórias contra Santos e Inter, perdeu sim em casa contra o Corinthians, mas até aqui, pra um time que a gente espera que vai brigar lá embaixo, o aproveitamento é bom. E outro que a gente espera que brigue lá embaixo é o Remo, e pelo menos vontade não tá faltando, principalmente quando eles jogam no Pará. Contra o Inter de Porto Alegre um jogo aberto, mas eu queria trazer o adendo da distância também, porque tanto pra quem for jogar lá e principalmente pro Remo que vai ter que viajar o Brasil inteiro, vai ser um negócio que vai ser bem difícil, então vamos ver se vai manter esse nível. Pra iniciar, um belíssimo gol do Alan Patrick, parece ser coisa simples, mas tem que falar, qualidade pra dominar com a esquerda, cortar pra direita, 1-0 antes dos 5 minutos. Mas já aos 10, por muito pouco que o Aleph Manga não empata. Podia sim ter chutado antes, mas foi por pouco. Se eu falei que com 10 minutos foi quase, com 13 o Remo conseguiu. Finalização que o Rocher solta a bola, vai sobrando até que Leonel Pico completa pra rede. Aos 13 minutos já tava tudo empatado. De novo, como eu já disse aqui mais de uma vez, o time do Inter é bem do fraco, mas o Carboneiro é um que chama bastante atenção. Bom jogador, muito rápido e antes do final do primeiro tempo, deu tempo do Remo chegar mais uma vez. Na segunda etapa foi de chance pros dois lados, talvez não melhor tecnicamente, mas um ótimo jogo pra se assistir. Tanto que foram 30 chutes ao gol no total. Acabou que só saíram 2 e ambos se posicionaram um pouco mais na parte de baixo. Resultado final, 1-1 no Mangueirão e os dois times só somaram um ponto nessa partida. Vamos para um jogo um pouco pior, mas com um dos líderes? Vamos falar de São Paulo e Coxa? Antes de começar o jogo, a gente tem que passar pelo momento do tricolor. Começou o ano de uma forma totalmente horrível, nesse jogo em específico foi de mistão, mas o que esse elenco tá conseguindo produzir é muito acima do esperado e a pontuação também é muito alta. Venceu por 1-0 em Curitiba contra o Coxa, mas vamos entrar nos detalhes do jogo porque teve sim polêmica de arbitragem. Logo no começo do jogo teve a mão do zagueiro, mas aqui pra mim tava colada no corpo, não tem muito do que reclamar. Citar de novo o Lucas Ronier, que é bom jogador, deve ser lembrado, só que a pressão do Coxa é meio que mentirosa, até porque chutou mais, só que poucas acertaram o gol. O São Paulo também, como eu falei, tava com um time misto, mas nesse time do Crespo dá pra enxergar um padrão e também postura. Quem faz o gol na metade do segundo tempo é o São Paulo, Tapia foi socado dentro da área e Cauli fez seu primeiro gol com a camisa tricolor. E mesmo que fosse esperado recuar o time, o Crespo vai lá e coloca Caleri e Lucas Moura após o gol. Vai ter uma decisão no final de semana, tá bem no Brasileiro, tudo contra o que o São Paulino esperava. Pode sair do Paulista com o título e tá empatado na liderança junto com o Palmeiras. Enquanto o Coritiba, eu já falei em outras vezes que eu acho jogadores bem interessantes, mas olhando pra tabela, tá ali no meio, só que em casa já perdeu 2 vezes em jogos que podem fazer falta lá na frente. Enfim, seguindo, a gente tem um jogo de Cruzeiro e Corinthians, que era de reencontros, Tite, Fagner, e o resultado foi igual, 1-1 e 1-1 bem preocupante pro lado do cabuloso. Vamos analisar o Corinthians, assim como o São Paulo foi com um time meio misto avisando o Paulista, enquanto o Cruzeiro não dá pra entender como erra tanto. Fez até um primeiro tempo melhor. O senhor Charles no Corinthians é assombroso, assim como o Pedro Raul. E até por serem eles em campo, podia se esperar que o Cruzeiro venceria em casa e fez sim 1-0 com o gol do Matheus Pereira. Fez ainda o segundo com o Caio Jorge, podia sair com 2-0, mas o gol foi anulado. A verdade é que pro torcedor corintiano, qualquer empate ali tava ótimo, até porque jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, em teoria deveria ser um jogo muito difícil pra todas as equipes. Acabou que não vencendo, um segundo tempo ruim dos dois lados, pra ser justo, mas o William foi expulso no minuto 34. E não deu muito tempo, com 36 o Corinthians empatou e tem um começo pelo menos nessas 4 rodadas de apenas uma derrota. Resultados bem bons pra um time que deve ter um ano de focar nos mata-matas. Só que do lado do Cruzeiro parece que já era pro Tite. Não dá pra fazer 2 pontos de 12, o elenco é o mesmo, pode ser má vontade ou que os jogadores não compraram ideia, mas dá pra entender um pouco mais a torcida do Cruzeiro. Um time que dos titulares não teve nenhuma saída, cair desse jeito é inexplicável. Antes eu achava cedo, agora eu já acho que não vai ter rumo. Até pro Tite é melhor que ele saia. E se pro Cruzeiro tá ruim, pro Galo também. A diferença única é que o São Paulo já caiu. É até engraçado olhar a janela do Galo. Contrata jogadores que não chegaram tão bem fisicamente, como é o caso do Preciado. Aí o ataque que já não produziu tanto no ano passado, esse ano continua igual. E tem o problema de que todo ano o Hulk faz aniversário, né? Esse time podia render mais. Não é como se o Grêmio tivesse feito uma baita partida também, mas ela foi muito condicionada pela expulsão. Com 13 minutos, o Natanael chegou com uma força totalmente desproporcional e muito cedo no jogo, o Galo jogaria com a menos. E o Grêmio foi outro que não jogou com o time 100% titular, mas teve vários que jogaram, e eu acho que eu queria falar um pouco mais sobre isso. Porque a gente pode
de entender os dois lados, de como o estadual tá perdendo seu valor e cada vez mais os times não estão ligando pra essa fase final e focando principalmente nas primeiras rodadas. Óbvio que quem tem clássico pela frente tá poupando, no Paulista também é um campeonato um pouco mais difícil, mas estão poupando pelo clássico e não pelo estadual. E teve que não poupou pra nenhum dos dois. Enfim, vamos ver como ficam essas datas no ano que vem. Dito isso, vamos voltar pra Grêmio e Galo. No primeiro tempo, o Galo ainda segurou 0 a 0, mas com 5 minutos do segundo tempo, Noriega de cabeça abriu o placar, aí o jogo foi mais travado. Bola direta do Everson que cruzou o campo todo pro gol de empate do Vitor Hugo. Olhando pela ótica do Galo, o empate no Sul tava bom demais. Pena que aos 20, um golaço do Marlon. O gremista acertou uma pancada e assim o Imortal tava na frente. Até chegou em outros momentos, mas ficou por isso mesmo. O placar final foi 2 a 1 pro time do Sul. Grêmio se colocando ali no meio da tabela, venceu os jogos em casa e perdeu fora. Do outro lado, o Galo e o bonde de Minas inteiro, pra ser sincero, tá ridículo. Os dois se posicionaram ali em 17º e 19º. Os dois não venceram ainda, os dois somaram 2 de 12 pontos disputados, resultados horríveis. O Cruzeiro tem um time que começou o ano pensando em brigar por título. O Galo eu já acho que não, mas os dois podiam estar melhor e os dois começaram muito mal. E ó, todos esses jogos que eu citei até agora aconteceram na quarta-feira, mas ainda tem mais um jogo de quarta que pra mim foi o melhor, que foi entre Fluminense e Palmeiras. Ou melhor, Palmeiras e Fluminense. 2 a 1 pro Palmeiras, que é o líder da competição. Marcava o reencontro do honesto Arias com seu ex-clube. Então por isso eu estou garantizando hoje que se algum dia eu voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Fluminense. Mas vou dizer que pelo que foi o jogo, se fosse um empate também seria justo. Acabou que o Palmeiras conseguiu construir o placar bem cedo. Logo aos 7, pênalti em Vitor Roque. Pode argumentar se o Fábio pegou nele ou não. Pra mim foi pênalti, mas se você discorda, pode deixar nos comentários. O próprio Vitor Roque foi lá e fez 1 a 0 pro Palmeiras. Com 12, arrancada do Alan, um golaço saindo desde o meio campo, cortando e batendo de esquerda. Ou seja, com 15 minutos, o placar já foi se definindo. Significa que o jogo acabou aí? Não, ele foi muito bom ainda. E que jogador é esse Lúcio Acosta, hein? O baixinho é embaçado. Gol dele aos 40, driblando por dentro da área, no erro do Marlon Freitas. E como eu já havia falado do Flu há um tempo, um time que sai tabelando, constrói o jogo, só que no primeiro tempo não conseguiu empatar. Ia ter que tentar no segundo. Já pra começar de leve, teve bola do Savarino na trave, defesaça do Carlos Miguel num chute de fora e uma boa cabeçada defendida pelo Fábio. Isso tudo com nem 10 minutos do segundo tempo. Olha o nível desse jogo. Vitor Roque também botou bola no travessão, trave também do Sousa, voleio do Soteldo que teria sido lendário se ele marcasse, mas no fim não deu. Um jogaço de bola na Arena Barueri, em que o líder Palmeiras venceu. Só que nada de menosprezar o Fluminense, hein? Sem dúvidas, o time que talvez começou melhor em estilo de jogo, em futebol jogado, e tem que ser admirado sim. Pronto, vamos pra quinta falar do Neymar, moleque. Mas antes disso, eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Infelizmente, eu tive uma queda de alcance considerável aqui no canal, que até dá uma desanimada, mas eu vou pedir pra você me ajudar a dar o seu hype aí, porque eu quero voltar a conseguir produzir conteúdo pra mais gente. É muito importante pra que também eu siga fazendo os resumos da rodada, que eu tô gostando bastante. Agora voltando, essa rodada já seria um pouco mais curta, mas a gente tinha sim história pra contar. Você pode perceber, tiveram 3 jogos que vão ficar atrasados, não vai dar pra ser citado aqui, mas teria um reencontro. O Vasco que humilhou o Santos da última vez, um 6 a 0, e o Neymar que tá em baixa depois de cair pro Novo Horizontino, tá voltando, agora incerteza sobre a Copa, e bom, pode falar o que quiser, mas quando a bola cai nele, é show. Quero me atentar bastante aos gols dele, porque foram 2 gols muito bonitos. O primeiro do Santos e do Neymar, vamos notar que ele inicia participando da jogada no meio campo, e o aspecto físico, que é o que mais traz dúvida, ficou aparente. Ele faz a ultrapassagem em velocidade, recebe a bola no tempo certo, e aí tecnicamente esquece. É o Neymar, né, gente? Se depender da qualidade, ele vai fazer todos. O Vasco é um que perdeu todo mundo. Perdeu o Ryan, perdeu o Coutinho, agora o Diniz que sim devia ter caído, mas se tem alguém lúcido ali, é o Andrés Gomes. Antes do fim do primeiro tempo, jogada dele, bola pra Cauã Barros empatar o jogo antes do intervalo. Deu tempo ainda de ter uma treta antiga do Neymar com o Thiago Mendes. Todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, então vamos ver se ele é homem suficiente pra me quebrar de novo. Pô, ele devia estar muito puto pra falar isso na entrevista, hein? Meu Deus do céu. Aí vamos pro segundo tempo. O jogo não foi muito bom, o time do Santos é bem fraco, a gente pode ver que o Vojvoda tem dificuldade, tanto que o Gabigol ficou no banco o jogo inteiro e nem entrou. Só que se a bola cair no pé do Neymar, ele vai resolver. A zaga do Vasco bateu cabeça de uma forma ridícula, mas sobra pro Neymar, que dessa vez parece mais rápido que das outras vezes que ele voltou. Na cara do gol, deu nisso. Qualidade é com ele, já falei uma vez, baita cobertura pra fazer o segundo do Santos e pra fechar o placar, 2 a 1 na revanche e show do Neymar. Depois disso o jogo foi meio que indo por esse caminho, o Vasco tentando, mas sem muita criatividade, o Rony dando bicicleta pra tirar a bola, enfim, na chuva deu peixe. Chegou a hora de eu fazer as minhas considerações finais do Brasileiro, mas não chegou o fim do vídeo, porque eu vou falar do Flamengo sim na Recopa. Tabela do Brasileirão, vamos lá. Palmeiras e São Paulo lá em cima, parte de baixo engraçada, mas é difícil de dizer algo porque tem muito time com jogo atrasado, sendo que nesse momento tem pouco jogo, então não dá pra falar. O fato dos paulistas terem meio que começado o ano antes pode ter influenciado, tá? Porque por o Campeonato Paulista ser um pouco mais difícil, o time titular já teve que sair um pouco antes. Isso pode cobrar seu preço lá na frente, mas
eu não sei. Gol da rodada, vocês dizem aí quem foi melhor. Vou dar de opção o gol do Marlon no Grêmio, o do Juninho Capixaba naquela belíssima falta e do Neymar, que eu também, por tudo que tem sofrido, vou dar o prêmio Ataca o Fute de melhor jogador da quarta rodada. E o melhor time, sei lá, pode ser o São Paulo, vai, tá surpreendendo aí. Na próxima rodada de destaque temos o Bom Remo e Fluminense, que deve ser legal no Pará. Um jogo meio desesperado entre Galo e Inter, simplesmente um Bavi. E por último, um Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Bons jogos. E agora a parte especial da Recopa, temos que falar do que tá acontecendo com o Flamengo. Antes dele, menção honrosa pro Botafogo classificado na Libertadores e o Bahia caindo. O time que é bom, o projeto é legal, mas tá fora. Tá, chega de enrolar, o Flamengo tinha perdido o primeiro jogo lá na casa do Lanús e vamos combinar que o ano não começou legal desde o primeiro jogo. Chegou pra Paquetá, só que o time começou jogando mal, já perdeu o título e o pior de tudo foi nem ter feito partidas que convenceram. Dessa vez o Felipe tinha que se provar conquistando a primeira taça do ano. Só que sinceramente, o que aconteceu com o Flamengo? Já dá pra cravar que o planejamento não foi bom, não comprou um centroavante que esse time precisa, mas taticamente a queda é muito grande. O Flamengo não tem jogada, o Felipe Luiz escalou mal, o time toma gols de bobeira e vamos lembrar, 2 gols que o Flamengo fez foram de pênalti. Aí é falha de Ayrton Lucas, gol de bola parada e a defesa antes que era monstruosa, hoje já não mostra mais isso. Não vou nem considerar o terceiro gol, porque o jogo já meio que acabou quando saiu o segundo. Não é o fim do mundo, só que pra mim o que tem que entender é que a postura é o pior problema, porque o ano começou já desde o começo de janeiro, a gente tá chegando em março e o Flamengo não mostrou nada. Tentando traçar um paralelo, esse time me lembra tanto o próprio Flamengo de 2023 e até um pouco do Botafogo do ano passado. Agora toda a confiança vai se tornar pressão. Começou o ano perdendo 2 títulos e resta ver qual vai ser o futuro desse time, tanto no Brasileiro quanto na Liberta. Dito isso, que semana de futebol, hein? De Neymar desencantando a um jogaço de Fluminense e Palmeiras, isso contando ainda que tivemos menos jogos na rodada. No fim de semana tem decisões de estaduais e sobre o Brasileiro, semana que vem vai ter mais. O que esperar desse futuro do Flamengo? O que vai acontecer com a dupla de Minas? E o Neymar, será que agora vai? Cenas dos próximos capítulos, porque esse foi o resumo da rodada 4 do Brasileirão.